Olá, eu sou Yugi Master X, né, conhecido como Riei Teorias também, mas hoje eu sou Yugi Master X. E eu queria debater sobre o novo filme que vai ser lançado no ano que vem, que é o retorno de Dragon Ball Super, baseado no filme. E eu queria falar sobre o vilão do Dragon Ball Super, que eu acho que temos possibilidade dele ser vilão. Porque eu e o Merc Nerd, que a gente é amigo, a gente acabou meio que descobrindo como poderia ser o vilão. E eu tenho, na verdade, algumas possibilidades dele ser o vilão. Então, eu queria falar primeiro que... Bom, começando com o primeiro. Temos alguns vilões de Dragon Ball Z que realmente marcaram nossa infância. Muita gente acha que será Frieza, alguns acham que é Baby, Bojack, etc. Pode até ser um vilão não canônico, né? Mas vocês não sabem que, na verdade, vocês devem lembrar que o primeiro vilão de Dragon Ball Z foi quem? O irmão do Goku, o Raditz. E eu queria falar sobre uma possibilidade de o Raditz ser o novo vilão de Dragon Ball Super. E eu tenho possibilidades de que ele possa ser o vilão de Dragon Ball Super, desse novo filme que vai ser lançado. Bom, a primeira possibilidade é de o Raditz ter se aliado também um pouco com outra pessoa. Como assim, Yugi? Você me pergunta. Todo mundo sabe que o Raditz conhece, eu não sei, a raça do Piccolo, certo? E o Raditz já viajou para muitos planetas. E quais seriam a possibilidade dele ser um vilão de Dragon Ball Super, sendo que ele morreu lá no primeiro? Então, vamos lá. O Raditz poderia ter conhecido esse Namekusei e ele seria bem forte do que o Raditz, ou chegar quase no nível do Frieza de Dragon Ball Z. E também o Raditz poderia ter salvado esse Namekusei de uma forma que ele não conseguiria se salvar. E aí, se ele soubesse que o Raditz foi morto, esse Namekusei poderia ressuscitá-lo com as esferas de Namekusei. E o Raditz ele poderia ter agradecido a ele. E também esse Namekusei também poderia ser um vilão. Ele também poderia ser um Namekusei bem malvado e que treinou para poder destruir o seu próprio planeta. Todo mundo sabe que o Raditz faria de tudo para se vingar do seu irmão, que é o próprio Son Goku. Ele poderia estar nesse momento treinando com esse Namekusei para poder se vingar do seu irmão. Mas ele também pode ficar inesperado ao saber que o Príncipe dos Saiyajins também está nessa jogada. Então, ele poderia meio que ficar como Frieza, jurar vingança contra o Son Goku. E também me desculpe por ter gaguejado, mas é normal. Eu queria falar sobre uma possibilidade de personagens antigos que retornaram à vida. Como, por exemplo, o Broly. O Broly lá de Dragon Ball Z, ele foi no esquecimento. Ele estava no esquecimento, já que quase ninguém mais lembrava do Broly. Mas aí chegou o filme de Dragon Ball Super Broly, onde o Broly retornou muito overpower. O próprio Broly também é um exemplo. Ele era um personagem não canônico, mas ninguém esperava que no filme ele pudesse ser o novo vilão. Então, se o Broly foi alvo de ser um vilão, o Raditz também pode ser. Daria uma boa história, o Raditz sendo o vilão. E também, quem é um personagem da Toei que é menos usado nos jogos e algumas coisas baseadas? Quem? Falem aí. Exatamente, o próprio Raditz é o exemplo. Ele é o menos aproveitado da Toei. A Toei parece que esqueceu do Raditz. E se fosse para evoluir o Raditz, eles poderiam muito bem usar o conceito de Dragon Ball Heroes. Vocês viram que no episódio de Dragon Ball Heroes, o Turles é o exemplo. Ele ficou muito poderoso até chegar no nível do Goku Super Saiyajin Blue, apenas comendo fruto de algumas propriedades mágicas, assim como o Turles e o próprio Moro, que tiveram propriedades mágicas e levaram tempo para se evoluir. O Raditz também poderia ser forte com propriedades mágicas, então
a possibilidade dele ser vilão do Dragon Ball Super são bem altas, na minha opinião. Então, essas são as minhas possibilidades de o Raditz ser o vilão de Dragon Ball Super, que será o filme que vai ser lançado no ano que vem, 2022. Então, é isso. Eu agradeço a sua atenção por aqui. Os vídeos ainda vão sair. Eu só preciso de um tempo porque, como vocês sabem, eu tenho aula online. E se vocês quiserem, eu tenho um servidor no Discord, caso vocês queiram trocar ideia comigo e etc. Então, eu agradeço a sua compreensão e tenha uma boa tarde, ou um bom dia, ou uma boa noite.